Fala, gurizada, para quem está chegando agora aqui na TV Bom Dia, seja muito bem-vindo nessa super quinta, e já dá para dizer que é sexta, porque amanhã é feriado, então hoje no nosso programa nós vamos falar muito sobre a rodada do final de semana, mas em especial porque hoje é dia de decisão para o Ipiranga. O Ipiranga hoje joga sua vida na Copa do Brasil, já está lá em Manaus para enfrentar o time do Peñarol, não é aquele mesmo Peñarol Uruguai, mas é uma equipe poderosa, o tricampeão amazonense, equipe que ainda está invicta no campeonato estadual. Peñarol e Ipiranga hoje brigam por uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil. O jogo acontece hoje lá na Arena da Amazônia, às 20 horas, então todas as atenções estão para esse jogo. Nós vamos estar comentando sobre esse jogo aí nessa edição do nosso programa. Esperamos que seja um grande jogo para o Ipiranga. E hoje eu tenho um convidado especial aqui, ele que é músico, um dos maiores artistas do nosso município. Será que dá para dizer isso? Gabriel, seja muito bem-vindo aqui no Virando Jogo. Muito obrigado. Boa tarde, Eric. Boa tarde, galera que está nos assistindo. O famoso sextou hoje, né? Graças ao feriadinho, amanhã. E vamos aí, né? Vamos falar sobre Ipiranga, que hoje é um grande dia para o Canarinho. Isso aí. Eu imagino que todo mundo, acho que pelo menos aqueles que não acompanham o Ipiranga com tanta proximidade, imagino que toda a comunidade de Erechim está muito envolvida com o Ipiranga nesse ano, assim como foi também no início da temporada 2020, e 2021 tem um charme a mais porque o Ipiranga vem convencendo em campo, vem fazendo atuações incríveis. Mas antes de começar a falar sobre o Ipiranga, eu queria que tu falasse um pouquinho rapidamente sobre essa tua experiência aí como cantor, trabalhando numa área tão complicada, né, que é a cultura municipal, e sobre esse ano que esperar, tem álbum aí que vai lançar, o que tem de novidade aí? Tem muito trabalho, está sendo um ano muito produtivo, assim, por mais que as circunstâncias não estejam sendo as melhores possíveis, a gente está trabalhando bastante. Ano passado, como foi um tempo que eu fiquei muito tempo em casa, foi um tempo de planejamento, né? Então eu consegui estudar muito sobre o mercado da música, me preparar para esse ano, de fato, conseguir lançar os materiais. Então, acho que o setor artístico foi um dos que sentiu e vem sentindo muito, né? Porque a gente não consegue fazer os nossos shows, não consegue tocar. Então, já agradeço o convite por estar aqui e poder falar sobre arte, poder falar sobre música, que é um espaço muito importante, né? Ainda mais aqui em Erechim. Com certeza. Dá para dar alguma fisgada para o pessoal que está esperando aí? Tem coisa nova que vai ser lançada em breve? Sim, tem coisa nova muito em breve, muito em breve. Eu fui agora há pouco para São Paulo, já faz algumas semanas, e a gente começou a trabalhar em 3 singles, né? Que vão ser lançados em forma de EP. Então nós vamos lançar um EP e depois vem mais por aí. Eu acho que essa música, esse ano, tem no mínimo umas 8 músicas para lançar. Olha só, é mais um hit. Depois espero que a gente ainda tenha um tempinho para, quem sabe, ouvir o som do Gabriel, mas vamos falar sobre Ipiranga, porque hoje a vida do Ipiranga são 90 minutos, nada mais do que isso, além dos acréscimos que o árbitro mineiro, inclusive tem uma matéria no nosso site sobre a arbitragem mineira que vai estar comandando essa partida. Eu queria saber da tua experiência aí, como torcedor do Ipiranga, ter visto esses jogos. Hoje é um jogo em que o Ipiranga, se empatar, já garante a classificação. Por conta de ser melhor ranqueado que o time do Peñarol, então o empate já basta para que o time de Erechim consiga avançar para a próxima fase. Mas eu imagino que o Ipiranga vai jogar lá para vencer, não vai ir lá com a mentalidade de empatar, não. Eu acho que o Ipiranga vai para vencer. Eu acho que o Ipiranga está fazendo uma campanha muito boa no Gauchão. O jogo contra o Inter também foi um jogaço. Eu acho que o Ipiranga tem totais chances de ganhar, sair de lá com a vitória. E eu dei uma olhada assim, no time do Peñarol, assim, o único que eu conheço lá é o Caça-Rato, né? Uhum. E de lá eu acho que é o único que tem exponência no futebol. Eu não sei se... O Peñarol precisa vencer, de qualquer maneira. Eu falei isso até meio-dia, para quem estava acompanhando, que esse time do Peñarol é um time que tem até uma certa relevância no cenário regional lá, é um time que tem uma certa história lá, mas no que diz respeito a futebol nacional, o Peñarol é uma equipe que, se comparar com o Ipiranga é o total favorito. Totalmente. É o time do terceiro escalão do futebol brasileiro. Mas, detalhe interessante, o Peñarol, por precisar da vitória, isso é uma informação que não é minha, é uma informação lá de uma rádio local, que eles falaram que o time do Peñarol está estudando o Ipiranga, tem uma matéria inclusive no nosso site falando sobre isso, que o time do Peñarol está estudando o Ipiranga desde quando o sorteio foi realizado. Ou seja, o Peñarol
sabe o estilo que o Júnior Rocha joga, o Peñarol está preparado para enfrentar o Ipiranga. É o jogo da vida deles, né? Eu acho que dá para dizer, né, que é o jogo da vida. Sim. Eu tava dando uma olhada assim na campanha deles, olha, o favorito é o Ipiranga, sem dúvida, mas eu acho que eu aposto um 2-0, sim. Um 2-0? Eu acho que um 2-0. Com tranquilidade do Ipiranga? Com tranquilidade, eu acho que vai ser um bom jogo pro Ipiranga. Eu também aposto. O time do Peñarol é um time que se mostra muito com muitas dificuldades quando tem a bola, é um time que não é tão articulado com a bola, tem dificuldade quando tem a posse de bola e não tem velocidade, como é o caso do Ipiranga. É um time que não tem nenhum jogador assim que tu olhe e diga, nossa, esse cara aqui tem recurso, esse cara tem uma habilidade, esse cara pode desequilibrar a partida. Isso não acontece. Se eu não me engano, essa é a primeira partida deles em um campeonato brasileiro. Tipo a nível nacional. A nível nacional. Se eu não estou enganado, eu acho que sim. Olha, é uma informação que eu não sei dizer com certeza. Eu estava garimpando lá no site. Mas assim, em relação ao que pode se apresentar as duas equipes, eu acho que, por mais que o Peñarol precise da vitória e vai ir para cima do Ipiranga, talvez essa seja a armadilha do Júnior Rocha. Ele fez isso contra o Inter, não sei se tu viu, mas o Inter, logicamente, ia vir para atacar o Ipiranga soube se defendeu tão bem que teve várias chances no primeiro tempo e dá para dizer que o Ipiranga foi melhor do que o Inter no primeiro tempo. Eu acho que sim. Pelo que eu concluí do jogo, o Ipiranga saiu muito melhor, cara. Foi questão de detalhes ali que o Inter conseguiu a virada. Teve várias chances que poderia ter, ainda no primeiro tempo. No primeiro tempo. Poderia ter feito 3-1. Eu acho que o Cristiano desperdiçou uma chance ali que, se o campeonato terminasse hoje aquela bola que o Cristiano perdeu, dava para dizer que é o gol perdido do campeonato. Eu acho que o Ipiranga vem de umas campanhas muito boas, né? Umas campanhas que o Ipiranga fazia... Poxa, ano passado bateu na trave, ano retrasado também, né? Esse ano eu acho que tem condições de conseguir os planos da direção. Com certeza. O presidente Adilson esteve aqui participando, né? Ele estava lá na UD, acho, mas foi de forma remota. E ele falou em relação a essa preparação do Ipiranga. E eu queria lembrar, claro que no campeonato estadual, tu falou, claro, o Ipiranga ele tem feito boas campanhas no campeonato estadual, mas na Copa do Brasil tem pegado algumas pedreiras. Sim, sim. Mas todo mundo lembra aquela campanha em 2017 que o Ipiranga chegou a enfrentar o Fluminense. Esse ano, para mim, olhando assim, que eu já vejo como, sei lá, com um pezinho já lá na outra fase. Eu acho que o Peñarol não vai apresentar lá grandes dificuldades para o time do Ipiranga. Tem que encarar com seriedade, né? O jogo não tem com que certeza, ser... mas eu como torcedor... Eu também, é o que eu apostei os 2-0 ali. Eu aposto que o Ipiranga tem tudo para passar. Vai encarar o Fortaleza, já está definido o time do Fortaleza. Pesado, né? Então é assim, se o Ipiranga passar, aí sim nós vamos começar a falar de um nível... um outro nível. Sai do patamar que está aqui e vai para o outro lado. Eu, pelo menos, penso dessa forma. Eu também imagino. Fortaleza é pedreira, né? Sim, Fortaleza é um grande clube. Teve uma reformulação, o Rogério Ceni conseguiu o maior título que para eles é ganhar uma Série B. Então, sim, meu Deus. É um título que pesa muito. Eu chamo a atenção em relação a esse jogo do Ipiranga, porque o time do Peñarol teve alguns jogadores lesionados, 2 jogadores lesionados, mais 3 baixas com Covid. E em relação ao time do Ipiranga, vai com não tem um desfalque, né? Vai tá total. Completo, vai com o time completo, nem por Covid, nem por lesão. Então, imagino que assim, tem tudo para ganhar, tem tudo para fazer o jogo, para voltar para Erechim, para ser aplaudido. E ganhar uma graninha da Copa do Brasil, né? Que é muito isso. Importante eu quero ver os abraços aqui, ó. Jorge Figueiredo, um abraço especial para o Figueiredo. Um grande amigo, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, um cara que tem realmente feito muita coisa a favor do futebol aqui municipal. Um abraço para o Jota. Figa, um abraço para ti, Figueiredo. Aqui o Vicente está dizendo, a Costa, ex-Corinthians e Náutico, está no Peñarol, porém está lesionado e não joga. Eles são campeão amazonense 2020, conquistado há um mês. Time que mescla juventude e experiência. Interessante o que disse o Vicente, ele que está acompanhando, um abraço para ti, está acompanhando já o Ipiranga, acho que dá para dizer que acompanha tanto quanto eu. Vicente, um abraço. Realmente, é um time que, sim, eu acho que
vai impor dificuldades para o Ipiranga, eu não tenho dúvida disso. Se trata do campeão amazonense, como tu bem disseste aqui, e conquistou recentemente e ainda está invicto no campeonato estadual, né? O Manaus é o líder, mas ainda não perdeu. Tem que ficar, sim, com um certo receio, não dá para dizer nada sério. Jonatas, um jogo de cada vez. O nosso adversário é o Penharol. A torcida tá pegando no meu pé porque eu disse que eu já estava com a cabeça lá no Fortaleza, mas realmente tem que tomar cuidado. O caça-rato está lá, não é o mesmo, Então tá dizendo o caça-rato. Eu acho que não é o mesmo, pelo que está dizendo aqui o Vicente. Justo. Mas assim, olhando, eu não sei o que tu acha, eu pelo menos olhando para esse time do Penharol, fazer um 11 contra 11, o famoso 11 contra 11, colocar aqui no meu esquema, o time titular do Ipiranga contra o possível time do Penharol, 3-0 para o Ipiranga. Antes de falar mais sobre Campeonato Gaúcho, sobre a vida do Ipiranga na Copa do Brasil, e já saia de lá de Manaus, já vem aqui para o Colosso da Lagoa, porque já na segunda-feira já joga contra o Juventude, um clássico regional, para fazer mais uma rodada do Campeonato Gaúcho. Mas antes disso, antes de comentar sobre o Grêmio também, porque vai ter rodada dupla, o Grêmio vai ter rodada dupla, eu quero chamar atenção para você que está procurando ou pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. Solar Imóveis é a melhor opção. Para quem quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou local ideal para sua loja ou indústria, visite a Solar Imóveis, no centro de Erechim, na 7 de setembro, bem perto da Caixa Econômica, ou acesse o site solarimóveis-rs.com.br, onde você acompanha as melhores ofertas. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Nós temos, amigos, e para você que está acompanhando aqui a TV Bom Dia, Virando o Jogo, nós temos um campeonato que vai dar alguns pontos para nós analisarmos, principalmente em relação ao jogo do Inter. Porque no jogo contra o Ipiranga, Miguel Ángel Ramírez não estava à beira do gramado. E isso é uma coisa que faz toda a diferença quando um treinador pensa como quer jogar e lá na hora o time executa da forma como ele quer. Mesmo que o auxiliar seja da mesma comissão técnica, isso faz toda a diferença. Para esse jogo contra o Novo Hamburgo, ele já está regularizado com o passaporte. Se imagina que Miguel Ángel Ramírez vai estar sim à beira do gramado contra o time do Novo Hamburgo. Vai jogar lá em Novo Hamburgo esse jogo, Estádio do Vale. E é um jogo em que o Inter vai jogar fora de casa e nós já vamos começar a ver algumas modificações sobre esse esquema. Se falou muito que o Miguel Ángel Ramírez joga só no estilo. Ele já disse, pelo menos o que falou o Martin na última entrevista coletiva, é que o Inter vai modificar a sua maneira de jogar, claro, naquele estilo Miguel Ángel Ramírez, mas se adaptando às equipes. É um ponto interessante a se pensar em relação a esse jogo, Novo Hamburgo e Inter. Vamos ouvir uma música, Gabriel já está preparado aqui. Pra já. Manda o hit aí. Então, vamos fazer o famoso Toma Lá da Cá, né? Porque é a música que a galera mais pede. Essa música é um pop funk que eu fiz. A gente lançou em 2019, 2020 teve clipe colaborativo, que foi o jeito que a gente conseguiu de fazer um clipe numa pandemia. Então vamos fazer um pedacinho de Toma Lá da Cá. Tenho em mim coisas que vejo em ti e disso tenho medo. Coisas que sim são defeitos, enfim, mas em ti eu invejo. Eu vejo bem agora, eu vejo bem. Não tenho obrigação de agradar ninguém. Eu vejo bem agora, eu vejo bem. Não tenho obrigação de agradar ninguém. Nesse toma lá da cá, a gente brinca, a gente brinca. E nesse toma lá da cá, a gente brinca, a gente brinca. Vejo em ti coisas que tenho em mim e disso tenho medo. Coisas que sim são defeitos, enfim, mas no fim eu invejo. Eu vejo bem agora, eu vejo bem. Não tenho obrigação de agradar ninguém.
de bola, Gabriel. Que é isso. Esse é o clima dessa super quinta-feira que antecede esse feriado. Quintou, sextou. Um super feriadão. Espero que o pessoal consiga se divertir, né? É um período tão caótico que as pessoas não podem nem sair de casa. Eu presto minha solidariedade a todos aqueles que estão sofrendo de alguma forma, ou seja, direta ou indireta. A nossa função aqui é, quem sabe, levar um pouco de alegria para as pessoas. Com certeza. Acho que a função da música, do jornalismo, de todas as pessoas que trabalham com televisão, poder passar um pouco de um clima mais bom, cara. A gente vê tanta coisa ruim na TV acontecendo nesse mundo, a gente tem que, às vezes, dar uma pausa e dar uma respirada. Eu também acho. Eu acho que a cultura já se mostrou ser a arte, a música já se mostrou ser... Queria deixar uma reflexão para quem ficou nessa quarentena em casa. Com certeza, pode mandar. O que vocês fizeram nessa quarentena? Se não foi escutar uma música, ler um livro, ver um filme, tudo isso quem faz são os artistas, né? Então, a sanidade mental dessas pessoas que ficaram em casa foi muito, muito salvada por causa dos artistas, eu acredito, né? Com certeza. Se é para mandar uma reflexão, eu também mando outra. Em relação à realização ou não dos jogos, independente de questão política ou não, é muito fácil dizer ou pensar no cancelamento das partidas que estão acontecendo. É preciso entender que a realidade no nosso país é uma realidade completamente diferente e isso atinge o futebol de forma direta. Nem todos os clubes são milionários, nem todos os atletas ganham muito dinheiro. Existem clubes que são pequenos, existem clubes que têm uma folha salarial que não é tão estratosférica como nós costumamos ver. Existem jogadores que ganham um salário tão parecido com esse que tu pode ganhar trabalhando, um salário mínimo, um pouco mais do que isso. E os times realmente, alguns deles têm dificuldade para pagar em dia esses jogadores e, assim como qualquer ser humano que trabalha, precisam receber seu dinheiro. Então eu sou a favor, sim, da realização dos jogos. Mas vamos falar sobre coisa boa, Gabriel? Vamos falar sobre o Grêmio. Eu tenho duas informações, uma que também não é minha, foi informação exclusiva que o presidente Romildo Bolzan passou para a Rádio Bandeirantes. Ele disse o seguinte, em relação a Douglas Costa: o torcedor gremista está muito apreensivo. Eu sei que o Gabriel já respirou fundo aqui, porque Douglas Costa, talvez se viesse, seria um sonho para a torcida do Grêmio. Valores, ele pediu mais ou menos na casa dos 3 milhões, o Grêmio pensou que seria possível pagar 2, o presidente disse que tem um projeto de marketing para venda de uniformes bem grande, bem elaborado para que Douglas Costa venha. Ele pediu um contrato de 5 anos, o presidente disse não, 5 anos é muito tempo. Mas ainda o Grêmio não desistiu do Douglas Costa, está conversando com a Juventus e com o Bayern. É uma possibilidade que faz com que o torcedor do Grêmio respire fundo, como eu falei. A gente gosta de sofrer, né? A gente tenta Cavani, depois tenta Douglas Costa. Isso aí, o coração não adianta, né, cara? Sabe que aconteceu uma coisa muito engraçada essa semana? Eu consegui conversar com o Douglas Costa. Eu falei com ele, sério? É sério mesmo, eu falei com ele pelo Clubhouse, que é um aplicativo novo que tem de conversa, e essas salas de conversa, e eu caí numa sala em que tava o Douglas Costa, e era o perfil oficial dele, depois eu fui conferir. E aí depois ele viu que eu era artista e falou pra eu ser subido na sala, que é pra poder falar e cantar. Daí ele falou assim, canta uma música aí. E eu tava com o violão do lado, eu falei assim, mas antes de tudo me diz se tu vem pro Grêmio. E o que ele falou? Ele falou assim, daí um cara que tava na mesma sala interrompeu e falou assim, não é que a gente não fala sobre futebol e se ele vier ele vem pro Flamengo. Sai daí senão a gente vai te baixar. Aí eu falei assim, não, pode achar que eu vou cantar uma música então, mas não me baixam, que daí tipo eu perco o poderzinho do microfone, né? Aí eu botei lá no microfone e cantei uma música e fui parabenizado pelo Douglas Costa. O cara tá me iludindo, né, meu? Cara, se ele vir pro Grêmio, meu Deus do céu. É uma coisa assim que pro torcedor do Grêmio seria algo surreal. Quer dizer, se o Douglas Costa viesse para qualquer time do Brasil, total, assim, briga de frente. Hoje, para mim, na minha opinião, o maior jogador do futebol brasileiro aqui é o Gabigol. Concordo. Há discussões, mas na minha opinião, eu acho que é o Gabigol. Viria, se o Douglas Costa viesse jogar aqui no futebol brasileiro, para brigar, para desbancar. Para ser o melhor jogador do Brasil. Também acho. Eu penso assim, pelo menos. Não, o Douglas Costa é um monstro, né, cara? O que prejudicou ele foram muitas lesões seguidas em clubes assim, tipo,
ali na Juventus, ele quase atuou muito pouco, sabe? E quando atuava, jogava demais. Jogava. E é um cara que a torcida do Grêmio tem um carinho muito grande, porque ele já disse que é gremista, então ele tem uma identificação por ser criado aqui, é um jogador que pesa muito. Falando em Douglas Costa, outro nome que surgiu, o retorno do Marcelo Groi. Bah. Há conversas que foram feitas, não com o jogador, mas com o empresário do atleta, que o Marcelo Groi está disputando um campeonato lá no time dele, lá para a Ásia, lá, que se chama Copa do Rei deles lá. Então, precisa que o Marcelo Groi termine essa temporada, ou dispute essa competição lá, para que haja alguma possibilidade do Marcelo Groi vir para cá. O que se sabe é que o Grêmio está em busca de um goleiro. O presidente disse a seguinte frase: rezo todas as noites para que Breno dê certo. Só que tem um detalhe, o Grêmio, para conseguir contratar outro goleiro, ele precisa primeiro negociar e mandar embora Paulo Vitor e Vanderlei. Primeira coisa. Do orçamento. E que vão embora logo, né? Por favor. Mas, tipo assim, ó, não... com todo respeito, mas, cara, eu apostaria muito mais no Breno, na base. Tentaria o Groi, assim, pô, ter o Groi de volta seria incrível, né? É incontestável, um goleiro incontestável. E é isso que o Grêmio precisa hoje. Eu acho que o time bom, ele começa pelo goleiro. E se tu não tem um goleiro, cara, olha o que foi a nossa Copa do Brasil. Com certeza. Sabe, não tem o que tu faça, meu. Não tem jogador que motive aquele goleiro. Começa por um bom goleiro, e o Grêmio tem sofrido. Talvez, na final da Copa do Brasil, o 3-0 no agregado dos três, se fosse outro goleiro, se fosse o Marcelo Groi, esse resultado pudesse ser diferente. Talvez fosse 1-0 numa dessas, uma melhor das hipóteses. Talvez fosse mais. Talvez fosse mais. Mas E olha só, a informação é que então o Grêmio joga nessa sexta-feira. Nós não vamos ter programa amanhã, porque é feriado, mas o Grêmio joga nessa sexta-feira contra o time do Aimoré, recebe o Aimoré na Arena Grêmio às 20 horas e depois na segunda-feira às 20 horas também vai até o Paço da Areia. Fica em Porto Alegre, famoso Paço da Areia, para encarar o São José. Não vai ter programa amanhã porque é feriado em Erechim, mas são duas partidas, porque o Grêmio jogou apenas 2 jogos no Campeonato Gaúcho, que foram adiados por causa da Copa do Brasil, e agora vai recuperar essas 2 partidas. Até agora é invicto. Se ganhar 6 pontos, né, em 4 jogos vai a 12, acho que é isso. Vai a 12, acho que sim. Não, 4 por 12. Não, é 12. É 12, sim. É 12. Mas eu acho que vai com a base, né? Amanhã, eu acho que vai jogar com a base, né? Sim, vai jogar com Total. time de transição. O time de transição. Os guri. Mas... por mim eu fico muito feliz vendo eles jogar, né? Cara, assim, no jogo ali da Libertadores, no primeiro tempo, assim, tu via que eles estavam meio nervosos, né? Eles estavam errando muito passe, forçando muito passe. Mas daí bota no pé do Ferreirinha e o cara sabe, né? Sim. A experiência, ela conta muito. Mas contra adversários, por exemplo, Campeonato Gaúcho, vai ser, eu acho que vai mostrar mais... O Aimoré vai mostrar mais serviço do que o Yakult lá. Não sei, seria mais ou menos assim, né? Se bem que esses times do interior gaúcho têm mostrado que o Ipiranga é um exemplo, o São Luís é o líder do campeonato, então em 4 rodadas nós temos 2 times do interior aí que estão brigando. Tem mostrado que vão dificultar a vida da dupla Grenal, pelo menos o que foi visto. E o Inter, eu falei que joga no domingo contra o time do Novo Hamburgo. Queria saber o que tu achou do Miguel Ângelo Ramírez, que vai ter uma bucha, assim, não só por organizar a equipe, mas tem uma dúvida em relação a quem vai jogar, Yuri Alberto ou Paulo Guerreiro, que, falando pro torcedor do Inter, até pode soar como uma piada, deixar o Paulo Guerreiro no banco, mas é uma coisa que há essa possibilidade. Cara, o Guerreiro, ele entrou ali nos últimos minutos, né, do jogo do Inter. Eu achei que ele não ia jogar, mas me impressionou a forma física que ele tá, né? Ele tá muito magro, cara. Nesse meio tempo, ele provavelmente deve ter treinado, não ficou, não ficou parado. Sim. Então isso mostra a vontade dele estar em campo, sabe? Eu acho que... Um pouco, mas eu acho que há uma incógnita muito grande se o Guerreiro vai voltar a jogar aquele mesmo futebol que ele jogava antes da lesão. Pois é. Acho que essa é a maior dúvida. Essa é a maior dúvida, né? Ele vai ter que se mostrar, vai ser usado no Gauchão, vai ser usado depois, não. Na Libertadores, espero que mostre função, né? Eu admiro o Guerreiro, eu admiro muito ele.
pelo menos antes da lesão, os principais centroavantes do Brasil. Com certeza. Né? Então, vai mostrar serviço e o treinador já disse que ele não vai dar folga para os titulares. Ele já jogou contra o Ipiranga com os titulares, com algumas mudanças. É bom lembrar que o Edenilson, que foi contestado, o Edenilson joga perto da área, por que vai colocar o cara como primeiro homem? Sim. E o Edenilson só foi colocado nessa função porque o Lindoso estava machucado, não estava 100%, né? Então, imagino que talvez o Lindoso entre, o Patrick também entre. São algumas mudanças que o time do Miguel Ângelo Ramírez vai fazer, porque o Inter contra o Ipiranga mostrou que ainda não está preparado para jogar dessa forma. Sim. Cara, ainda tem a chegada do técnico e ele pôr o que ele quer fazer no gramado, né? Ele não estava na Casa Mata, né? No último jogo. Acho que agora que ele vai comandar o Inter, de fato, do gramado, né? Acho que vai ser o primeiro jogo dele dentro do campo. Ainda não se tem certeza. Né? Depende do bid lá, né? Cara, eu acho que vai demorar um pouco até ele mostrar o serviço dele, né? Com certeza. Tem que ter paciência. A paciência talvez seja a chave para que esse time do Inter vá adiante. Eu confio muito no trabalho desse treinador. Eu acho que é um treinador para trabalhar a médio e longo prazo no time do Inter. Precisa de adaptação. Talvez, quem sabe, queimar o campeonato gaúcho, não ganhar, o torcedor que entenda. Mas precisa testar qual que vai ser o melhor time no decorrer da competição, depois colher os frutos. E o Martin Anselmi, esse que estava na beira do gramado, ele falou exatamente isso, claro que falou sobre o tom de Miguel Ângelo Ramírez. Vamos encerrar com música, Gabriel? Vamos nessa. Vamos encerrar com o pé direito. Eu quero aproveitar e encerrar com o Gabriel e dizer para você que esteve semana passada aqui comigo e que está agora, ou que esteve também essa semana, mandar um abraço para todos vocês. Aproveitem esse feriado municipal para descansar, para repor as energias e vamos com música. Vamos com música. Primeiro eu quero agradecer o convite de estar aqui, né? É uma honra poder falar sobre futebol com essa fera aí, piranguista fanático, a gente se conhece ainda do Ipiranga lá de tempos atrás. E convidar vocês a conhecerem mais meu trabalho, estou no Spotify, nos aplicativos de streaming como Gab Vivan, G-A-B Vivan. Meu Instagram também é assim, então entra lá, confere meu trabalho. E te convido a escutar as músicas que irão ser lançadas esse ano. E essa aqui é uma delas, ela chama Meu Bem. Logo pela manhã, você sabe bem me provocar. Beijo de hortelã com pitada de pimenta malagueta. Tira minha roupa e vamos pro banheiro. Amanhã começa boa, bem debaixo do chuveiro. Deixa evaporar. Hoje não tem pressa, vamos devagar. E ela faz tão bem, com gosto de quero mais e vem que tem. Igual a ela ninguém faz, então vem, meu bem, que hoje tem. Meu bem, você me faz tão bem. E ela faz tão bem, tão bem, tão bem. Falta ar pra respirar. O ponto fraco é a nuca que me faz arrepiar. Eu faço o jantar, Xandão à luz de vela só pra ostentar. Ah, meu bem, cê sabe bem me provocar. 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 Meu bem, você me faz tão bem. E ela faz tão